turminha, oitavo ano A, oitavo ano B, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui, esse primeiro encontro, né, um pouco diferente, mas não menos eficiente, muito pelo contrário. Na sala de aula, às vezes você pede para ir ao banheiro, se eu deixo você ir ao banheiro, você perde o que o professor está falando. Aqui não, você pode pausar, vai ao banheiro, toma uma água, vai lá dar um beijo na mamãe, dá um beijo no papai, depois então volta a ouvir o que o professor Edivan tem a dizer. E eu quero falar para vocês que nós estamos passando um momento diferente nas nossas vidas, né? Nós vamos passar por isso, né? Com muita paciência, com muita sabedoria. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Nesse período que vocês estarão em casa, vocês ficarão em casa com o papai e com a mamãe, procurem não fazer nada que irrite o papai, que irrite a mamãe. Procurem ser bons filhos como vocês são realmente, tá bom? Para criar um ambiente bastante gostoso, harmonioso, nós possamos passar por isso. Porque para vencer essa situação, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, ficar em casa. Segundo, ficar em casa bem, né? Então não brigue com a sua irmã, não brigue com o seu irmão. Como eu disse, não faça nada para desagradar o papai e a mamãe. Se tem pessoas que amam vocês, são eles, né? Ah, mas se ele deu aquela bronca, você ficou chateado? Obviamente você mereceu essa bronca. Então procure pensar assim, ó, nesse tempo que eu vou ficar aqui em casa, né, eu serei o melhor filho do mundo, serei a melhor filha do mundo. Então aí vai ser interessante, tem muita coisa para fazer, os estudos continuam, vocês vão aprendendo a história, matemática, física e todas as outras matérias, tem muita coisa para fazer, tudo mais é só tocar, né? Vai ser interessante sim. As mudanças estão aí. Por falar em mudança, eu quero retomar e reforçar com vocês o lance da Revolução Industrial. Eu já abordei esse assunto em sala de aula, mas precisa aqui de uma sistematização que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos entender o porquê o conceito Revolução Industrial, né? A palavra revolução é aplicada aí porque a indústria transformou completamente a vida do homem, mudou completamente a maneira de trabalhar, de produzir, de viver. Então houve mudança política, econômica, social, cultural, enfim. Desde que o mundo é mundo, as coisas sempre mudam e vão continuar sempre mudando. Com a Revolução Industrial a gente entende isso muito bem, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, pessoal, então como vocês podem ver, a Revolução Industrial na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Lembrando você que o século XVIII ele começa em 1701 e vai até 1800, como nós aprendemos na sala de aula. Evolução do processo produtivo, né? Artesanato. Até o século XV, as oficinas caseiras. Ali, nas oficinas caseiras, o artesão ele era muito poderoso, porque ele era o dono da ferramenta, ele era o dono do conhecimento, ele era o dono do tempo, então a produção dependia totalmente dele. Enfim, não tinha como ser diferente. No artesanato, o artesão domina todo o processo produtivo. Ele conhece do começo ao fim. Acontece que às vezes a burguesia, o burguês, o mercador chegava lá para buscar o produto e não tinha tudo aquilo que ele queria. O artesão dizia, olha, essa semana eu não fiquei bem, não trabalhei, o que eu tenho é isso aqui. O mercador ficava muito bravo, mas fazer o quê? Vai mandar o artesão embora? Ele já está na casa dele, por isso que se chama oficinas caseiras. Então os mercadores construíram grandes salões e reuniram vários artesãos dentro desses salões, dividindo as etapas da produção. Então nós passamos das oficinas caseiras, ou seja, do artesanato, para a manufatura, né? Do século XV ao século XVIII. Nós vamos ter aí a divisão das etapas da produção, que passou a ser controlada pela burguesia. Agora fica fácil de trocar uma pessoa que não está trabalhando direito. A pessoa não sabe fazer todo o processo, ela faz apenas uma parte. Então aquele que produzia, ele já não tem tanto poder assim. Porque os donos das manufaturas poderiam trocar essas pessoas, uma vez que elas cada pessoa só faz uma parte da produção. Então ela está alienada, significa que ela não sabe fazer todo o produto, mas apenas uma parte.
Depois as máquinas foram introduzidas dentro dessas manufaturas, né? Nós vamos ter então a maquinofatura ou mecanização. Aí nós já temos o aparecimento das fábricas. Então foi após o século XVIII, né? Quer dizer, após o século XVIII, quando a máquina passou a ser usada na produção. Eu coloquei aqui após o século XVIII, mas foi na segunda metade do século XVIII, ok? Eclodiu na Inglaterra a Revolução Industrial. Beleza? Até aí tudo bem, vocês estão entendendo. Vamos a outra parte. Bem, então está aí a nossa nova tela. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Ela tinha recursos financeiros. Por ser uma ilha, nós falamos isso para vocês, a melhor atividade econômica para uma ilha é o comércio, não a agricultura. Então eles tinham lá a agricultura, mas desenvolveram bastante o comércio. Como uma ilha, ela tem saída para todos os lados no mar, né? Então ela também teria que ter aí a melhor marinha mercante, a marinha de guerra, e ela vai ter, ela vai conseguir. Ela tinha condições políticas, lembra que nós estudamos a Revolução Gloriosa, né, as revoluções inglesas do século XVII, em que a burguesia destruiu o absolutismo, né? O parlamento lutou contra o poder absolutismo de Carlos e ele foi decapitado. Depois nós vamos ter aí o Oliver Cromwell, que depois da morte dele restaura-se o absolutismo, e nós vamos chegar então na Revolução Gloriosa que nós estudamos, né? A Revolução Gloriosa, ela então é um marco importante, porque ela põe fim definitivamente ao absolutismo. Então, sem o absolutismo, a burguesia assumindo o comando, né, nós temos aí condições políticas necessárias, né, para desenvolver então o capitalismo comercial e o capitalismo industrial também. Ela vendia praticamente para o mundo inteiro, então ela tinha um grande mercado consumidor e ela tinha também recursos técnicos, né? Jovens estudando novas técnicas, e descobrindo novas máquinas. Então a Inglaterra investiu nisso. Ela tinha dinheiro que ela ganhou com o comércio, né? Ela investiu nesses novos inventos aí tecnológicos. E tinha também matéria-prima à vontade, né? Matéria-prima, nós explicamos para vocês como funciona isso aí. Grande quantidade de ferro, grande quantidade de carvão, né? E facilidade para conseguir o algodão. A primeira fase da produção manufatureira foi, nós falamos para vocês, que foi a lã da ovelha, né? Então os camponeses eles foram expulsos do campo para a produção de lã de ovelha. Com essa lã eles vendiam para as manufaturas na cidade e, portanto, fazia-se um tecido com a lã do carneiro. Era um tecido que não tinha um bom caimento, assim, não dava para dar um bom acabamento, mas o tecido legal mesmo é o tecido feito de algodão. Então eles vão abandonando essa manufatura têxtil, e na Revolução Industrial, com o uso do tear, nós já temos aí a indústria têxtil algodoeira. Os Estados Unidos, né, as 13 colônias da Inglaterra, né, que hoje são os Estados Unidos, eles vão fornecer grande quantidade de algodão para os ingleses. No Brasil também o Maranhão forneceu bastante algodão, tá? Então aí o tecido mais fino, um tecido com bom caimento e tal, legal. E eles tinham também mão de obra abundante. Por quê? Acabei de falar, né? Olha, os camponeses foram expulsos do campo no século XVI, a nobreza passou a criar ovelhas para que com a lã dessas ovelhas pudessem ser feitos tecidos, né? A manufatura lanífera. Mas agora os camponeses esvaziaram os campos, foram para a cidade e lá eles se tornaram mão de obra abundante, mesmo que dizer mão de obra barata para as fábricas, né? Para as fábricas. Lembra-se dos camponeses? Eu coloquei até para você que não se esqueceu. Lembra-se dos camponeses que foram expulsos dos campos? Então, exatamente aí, né? Então você tem tudo isso que eu falei para você, olha, você tem dinheiro, a Inglaterra tinha dinheiro, condições políticas, tinha condições políticas, acabou com o absolutismo, tinha recursos, todos os recursos, né? Ela tinha todos os meios e por isso que foi lá na Inglaterra que eclodiu a Revolução Industrial.
Beleza? Legal, vamos então agora para a última parte. Beleza, então. Então agora que vocês entenderam por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro lugar da Europa, claro, depois a Revolução Industrial se espalha para o resto da Europa, França, Bélgica, Áustria, né? E aí, esse pessoal vai precisar de mercado consumidor, é o que eles mais precisam, né? Porque a Revolução Industrial, ela resultou numa aceleração da produção. Então, se você produz muito, a Inglaterra descobriu que se produzisse bastante, poderia dar um preço menor e aí ganhar muito mais dinheiro, mas tem que ter mercado consumidor. Sem mercado consumidor, quebra tudo, né? Então, a Inglaterra, juntamente com os outros países, no século XIX, já vai buscar novos mercados consumidores sobre a África e sobre a Ásia, certo? E esses países da Europa, eles começam a disputar, né? Quem vai ficar com a maior parte, quem vai ter o maior mercado consumidor e, ao mesmo tempo, fornecedor de matéria-prima, né? No século XIX, essa disputa entre as nações europeias, procurando mercados fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados, essa disputa levará ao mundo à Primeira Grande Guerra Mundial. Mas é só para poder linkar uma coisa com outra. Esse assunto vocês vão estudar o ano que vem ainda, tá? Por hora eu só estou linkando aí para você entender a relação da Primeira Grande Guerra Mundial, já adiantando para você, com a Revolução Industrial. Eu quero finalizar reforçando um pouco aqui a questão das consequências sociais, né? Como nós vimos, exploração de crianças, exploração do trabalho da mulher, né? Longas jornadas de trabalho, nenhum direito trabalhista, não existia. Primeiro inventou-se a fábrica, depois de muita luta, de muito sofrimento, é que vão então elaborar alguns direitos para a classe trabalhadora. Isso é importante que se diga, né? São as chamadas consequências sociais da Revolução Industrial. Foi muito sofrimento, mas os trabalhadores começaram a se organizar, aí vai surgindo aos poucos algumas bandeiras de luta, vamos dizer assim, o sindicato aparece, né? Então, através do sindicato, eles conseguem organizar greves e então os patrões vão tendo que ceder, porque do jeito que estava, realmente era bastante complicado. O sofrimento, acidentes de trabalho aconteciam diariamente, crianças morriam nas engrenagens das máquinas. Então, era um negócio assim que desumano, né? A Igreja Católica denunciou na época, era realmente um terror. Vivia naqueles tempos, né? Trabalhar naquelas fábricas, a pessoa entrava, o sol não tinha saído. Quando a pessoa saía, o sol já entrou. Então as pessoas ficavam assim, os trabalhadores tinham até as pálidas no rosto, não tomava sol, né? Então é importante tomar sol, certo? Você que vai ficar esse tempo em casa aí, importante, não se esqueça. Vá lá no quintal tomar sol todos os dias, tá bom? Uns 15 minutos por dia tem que tomar um solzinho sim, tá joia? Então eu vou passar depois para vocês, lá na plataforma Eleva, algum trabalho que vocês deverão fazer e também um texto para poder ajudar na assimilação desse conteúdo aí, ok? Vou trazer a minha filha que me ajudou aqui para vocês darem um tchauzinho para ela. Vem cá, Luísa, ela foi a minha assistente que ajudou a gravar os vídeos, tá? Ela deu uma força aqui, ajudou o papai, orientou, ela manja bem disso aí. Então tá. Tchau, até a próxima aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite.